Oi, pessoal. Quanto tempo? Ei, Carol. Entra aí pra você treinar. Vamos, cadê a Dani? Vamos lá, hoje a gente vai estar no tema de autoconhecimento. Vamos lá, Carol. Dani. A gente vai estar falando sobre pegar aí o tema do mês, né? Do mês de suicídio. Ei, Dani! Ei, tudo jóia? E aí, tudo bem? Tudo, você não Tudo desvira? bem? Tô vendo aqui qual Tudo que e é melhor. você? Tudo É, jóia. tem que ser, tem que ser em pezinho mesmo. Sua internet tá Isso. meio embaçada. Qual internet você tá usando, Dani? Você tá A minha internet embaçada. é? Será que se eu mudar de, Tá. de posição, vou Coloca mudar uma de... internet só. É assim, você pode ter que colocar uma internet só. Ou 3G ou Wi-Fi. Não, meu é... Tá Não, você ruim? tem que colocar uma internet só. Ou 3G ou Então, Wi-Fi. Não dá pra tá colocar. Wi-Fi. Tá? Tá Então ruim? tá. Agora melhorou. Ah, então eu vou ter que ficar aqui embaixo, porque é onde está o aparelho. Ah, então deve ser isso. Então é isso. Agora eu ponho a luzinha aí. Ai, agora tá. Pronto. Pronto, pronto. Agora melhorou, né? Melhorou, melhorou. Melhorou. Oi, gente, boa noite. Boa noite a Boa todos. noite, pessoal. Vamos lá. Apresentar a Dani aí. Meu nome é Adriene. Hoje a gente está fazendo assim especial numa terça-feira. Normalmente eu faço a de autoconhecimento na quinta, mas como a Dani é muito especial, a gente está fazendo na terça-feira. Que ela pode terça-feira. Mas daí não tem tempo, né? Na quinta não A pode. Dani não tem tempo na quinta. Não pode. Então, gente, como tem o mês aí né, da prevenção do suicídio do Setembro Amarelo, a gente resolveu falar desse tema aí que a gente, na quinta-feira, eu tenho feito de autoconhecimento, até fiz um levantamento aqui sobre temas e o autoconhecimento é um dos temas que mais está aparecendo aqui para a gente conversar além da carreira. Mais tarde eu vou soltar aqui o resultado da enquete. Então, meu nome é Adriana, eu sou psicóloga, além de trabalhar com psicologia, eu também trabalho com orientação de carreira. E aí eu convidei a Dani para a gente, dentro do tema de autoconhecimento, a gente conversar sobre como que a acupuntura pode ajudar no processo de depressão e tem até outros sintomas, né, Dani? Porque eu mesmo fui procurar a Dani eu conheci no consultório de acupuntura, fui lá no Unimed, assim, ó, na sorte, eu falei que é sorte mesmo, que a gente ficou amiga, inclusive, lá no livrinho, lá no aplicativo, falei, acupuntura perto da minha casa, não sei o quê, fui lá na Dani e ia descobrir essa pessoa maravilhosa, super competente aí. E aí, a gente vai falar um pouquinho aqui. Eu fui pela ansiedade, né? Porque eu já falei disso aqui várias vezes. Eu uso acupuntura, mindfulness, vários recursos, né, para poder trabalhar minha ansiedade. E a acupuntura é um dos recursos que eu utilizo, né, comigo mesmo. E a gente resolveu fazer uma live aqui para trabalhar um pouquinho, para falar um pouquinho do quanto que a acupuntura pode ajudar em outros processos também, inclusive da depressão. E Se aí a você Dani vai ficar faz, aqui né? hoje. Hã? Você faz, tem que indicar, né? Se faz igual. Exatamente. Então, assim, eu falo que inclusive eu faço questão, todo mundo que eu trouxe aqui até hoje são pessoas que eu conheço o trabalho, então que eu indico. Então, normalmente eu faço questão de trazer pessoas que eu já conheço o trabalho, que eu indico o trabalho. Então, assim, a Dani é uma das pessoas também que eu conheço, faço com ela, indico o trabalho. E além de tudo, também consteladora, né, Dani? Então, assim, além de ser médica, acupunturiatra, que ela vai explicar a diferença hoje para culturista, tá, gente? Ela vai explicar a diferença, porque eu nem sabia dessa diferença. Ela vai falar aqui hoje para vocês. Então, ela vai falar aqui dos benefícios, tudo pra gente aqui, para poder ver que existem outros recursos além da alopatia, que podem associar aí a psicoterapia também, para a gente poder trabalhar vários processos psicossomáticos aí. Bem-vinda, Dani. Obrigada por ter aceitado o convite. Eu que Aí pode se agradeço. apresentar. Queria te agradecer muito a oportunidade, viu? Minha primeira live. Primeira que eu... Eu tô inaugurando tanta gente nas lives.
Só você para me botar assim, falando. Ai, que ótimo. Me chamo Daniela Galvão. A diferença de acupunturiatra para acupunturista é porque eu sou médica. Então, acupunturista pode ser qualquer profissional que vá fazer o curso de acupuntura. Igual gerontólogo é qualquer um que mexe com idoso, mas geriatra é o médico. Então, acupunturiatra é o médico que faz acupuntura, né? Ah, tá. E eu gostei muito desse convite porque tem tudo a ver a acupuntura. Eu recebo muita gente para tratamento de depressão. E o autoconhecimento tem tudo a ver, né? Principalmente para prevenir uma depressão. Quanto mais você for conhecendo, maior a chance de você prevenir, né? Ô, Dani, só tirar uma dúvida. Normalmente quem faz o curso de acupuntura também tem que estar na área de saúde, né? Ou não? Ou qualquer pessoa pode fazer? Isso é uma briga, Adriane. Eu não sei como é que tá, porque tem o ato médico, mas eu acho que quem não é da saúde antes podia fazer. Não sei como que ficou determinado isso, não. Você só É porque teve uma época que era só fisioterapeutas, depois passou, né? A Assim, depois tendência mudou. é ser só da área da saúde. E tem uma briga com o médico de ser só médicos. E eu sou a favor do profissional que é bom profissional, né? Porque em qualquer profissão você tem aqueles que são bons e aqueles que não levam a sério. Então, independente da profissão, a pessoa levando a sério, né? E estudando. Querendo ajudar mesmo, vai dar certo, né? Agora, convênio é só para médico. Ok. Então tá. E aí me conta assim, como é que a acupuntura entrou na sua vida, né? Porque você já tinha escolhido a medicina, e aí como é que a acupuntura entrou na sua vida? Pois é, a acupuntura, eu sou formada há 19 anos. Esse ano eu faço 19 anos. E a acupuntura entrou antes da geriatria. Eu sou clínica, geriatra e acupunturiatra. Mas a acupuntura eu fiz antes da geriatria. Eu queria fazer geriatria e acabei fazendo também. E eu pensava assim, bom, lá para os 50 anos, mais de 50 anos, eu vou conseguir igualar a geriatria com a acupuntura, ou vou fazer mais, porque a geriatria é muito pesada, né? Eu trabalhei muito com plantão, no hospital, paciente internado, é bem puxado. E acabou que, minha filha, muito antes eu consegui ficar só com a acupuntura mesmo. Então, eu fiquei uns 15 anos com clínica e geriatria. Aí tem 5 anos que eu entrei para a Unimed. E aí a Unimed foi aumentando o consultório. De 3 anos para cá, eu montei o consultório no Buritis. E aí já fui reduzindo a geriatria. E 1 ano para cá é só acupuntura. Aí eu fui deixando os pacientes aos pouquinhos, os idosos, passando para outro. E de 1 ano ficou só acupuntura. E eu falo que é o dia D da minha vida. Antes e depois do curso. Porque através da acupuntura eu fui procurar várias outras coisas, terapias energéticas, conheci a medicina integrativa. E aí a geriatria começou a chocar com as minhas ideias, né? Então, por exemplo, em relação à depressão, eu passava remédio demais. Antidepressivo fazia parte do meu receituário todos os dias para várias pessoas. Eu tinha dor na mão de tanto fazer receitas enormes e o antidepressivo sempre estava lá. E eu comecei a pensar, gente, eu estou intoxicando todo mundo, porque tem que tratar a base, a causa disso. Não dá para ficar só passando paliativo, remédio, não, né? Então eu fui entrando com isso e a acupuntura foi melhorando muito. E há 10 anos atrás eu fui para a China e lá o que eu faço no consultório, em 20 minutos, 1 ou 2 vezes na semana, eles fazem com o paciente internado várias vezes ao dia durante vários dias. Tá. Então o paciente lá interna. Tem paciente que interna, eles fazem tratamento mesmo. Pesado, assim, só com acupuntura. Então, pego uns pontos, trabalho com eletroacupuntura, ponho uns pontos, assim, que eu depois fui vendo que para ansiedade era muito bom, mas eu aprendi lá há 10 anos que era para depressão. E aí você faz eletroestimulação nesse ponto, tem pontos que aumentam a produção de serotonina. Então, eu fui vendo que o feedback era muito bom. Já sei até o ponto. Já conheço até o ponto. E é o conjunto todo, né? Conjunto. E aí eu gosto muito de diferenciar depressão de estados depressivos, né? É diferente. Porque a maioria das pessoas que tem um feedback bom, que me dá um retorno bom com a acupuntura, muitas vezes é o estado depressivo.
Então, é aquele estado que a pessoa que dura menos tempo, normalmente ela sabe o motivo daquela angústia. É uma perda, é um luto, é uma perda de emprego, é uma separação, né? Qualquer decepção, qualquer coisa que vá deixar triste, naquele estado de tristeza, depressivo. Não Uhum. afeta normalmente o dia a dia da pessoa, as atividades Aham. diárias. Então, Aham. esses estados, a pessoa procurando acupuntura, ou terapia, ou reiki, teta healing, meditação, tudo isso ajuda, sem Não medicamento. alterou o estado funcional dela ainda não está alterado, né? Ela está Exato, funcionando normalmente, mas ainda está, né? Mas tá triste, exato. né? Tá aquela coisa assim difícil, mas É, mas ela está funcionando, né? Ela está tem funcionando aquela normalmente. tem aquela tristeza. E aí entra o autoconhecimento, principalmente nesse estado depressivo, né? Se a Aham. pessoa fizer uma terapia, porque muita gente fala assim, mas o que é autoconhecimento? Como que eu vou me conhecer, né? Procura um Aham. psicólogo bom. Começa a ver, né? Quais os meus pontos positivos, quais os negativos. Não é o mundo que Uhum. está O contra que eu mim. preciso de melhorar? Não é me comparar com o É, outro, mas me comparar comigo mesmo, né? Como é que eu tô melhor do que exato. ontem? Né? Como que eu Como tô que eu hoje? posso. Por que que eu tô Ó, angustiado hoje, né, Dani? Porque às vezes a pessoa tá angustiada, nem sabe por que que ela tá angustiada, né? Por que que eu tô exatamente. angustiado, né? Por que que E aquele aponta feedback que o outro pro me outro, deu tá tão ruim? Foi tão aponta o dedo ruim o pro feedback. Pô, por que que o outro tá me dando bom dia? Por que que o outro fechou meu carro? Tudo é o outro. E aí a pessoa que vai se conhecendo vai vendo, não. A questão é comigo. Eu sou a causa e consequência dos meus problemas. Então você Não, vai. e até assim, não, e mesmo assim o outro, mas assim, por que que me incomoda tanto, né? Porque assim, às vezes o outro me fecha, né? O outro às vezes tá errado no trânsito mesmo, ele foi lá e me fechou. Mas por que que me incomodou tanto a atitude do outro, né? Por que que Exatamente. eu tô Exatamente. reagindo tanto àquela atitude do outro? Por que que ela tá me incomodando tanto, né? Seja É, lá qual for a atitude do outro. a Eu pessoa tenho está que se me conhecer para vitimizando. eu saber. A pessoa no fundo está se vitimizando. Ela é vítima de tudo, É, de todo mundo, mas é, ela não é. tem. Ela tá certa. Então, você É a se autorresponsabilidade. conhecendo, você vai vendo a sua responsabilidade em tudo. Você vai melhorando suas qualidades, tentando melhorar os seus defeitos e vendo, se analisando melhor. Eu Uhum. vejo muito na geriatria isso, né? O idoso a pessoa que vai envelhecendo já com autoconhecimento, a chance dela ter depressão na terceira idade é muito menor. É, né? Aquele idoso que é o revoltado, né? Vamos supor, ele que O já teve uma coitado situação, que é um coitado, que é vítima do governo, que é vítima das dos perdas, porque filhos. na terceira idade tem muito motivo, né? Tem Uhum. várias perdas, é filho mandando, é amigo morrendo, é aposentadoria que não foi bem feita. Então, se ele É a envelhece, saúde que já não tá a legal, né? saúde é. Imagina se ele tem um autoconhecimento assim e tem até uma espiritualidade junto e procura coisas positivas, ele vai entender a doença dele, ele vai entender o processo que ele está passando, né? A Uhum. vaidade vai diminuir, ele vai cuidar muito mais do dentro, de dentro para fora. Para fora, Então, a exatamente. chance de ter depressão é muito menor e, Uhum. consequentemente, do suicídio, né? Não, inclusive, Então, hoje eu estava falando com uma orientada minha, inclusive essa questão do, 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 da aceitação do outro, né? É a questão de você com você mesmo, né? Porque aí você para de ficar preocupando tanto com o externo, com a estética, não, você se preocupa com você mesmo, com a resiliência, cima, né? com o envelhecer, que o envelhecer não passa de ser não passa a ser uma perda, mas sim assim, enriquecimento, É amadurecimento, uma transformação. história, E todo mundo transformação, exatamente. a autoestima vai lá em cima, né? Aí Exatamente. já vai Exatamente. envelhecendo com a autoestima baixa e já não vai conquistando nada, perde o sentido, né? Perde o propósito. Uhum. Aí vem a depressão mesmo em si, né? Eu tô falando do idoso porque se a gente for entrar em assunto de adolescente e criança, a gente, nossa, chora, né? Eu vou falar do Uhum. assunto que eu conheço mais. Uhum. Então, o adulto, o idoso, na depressão mesmo, a acupuntura vai auxiliar, mas aí já é coadjuvante. Aí Uhum. realmente procurar um tratamento medicamentoso, sumir. Tem que procurar um tratamento medicamentoso, auxiliar com essa equipe toda, né? Quanto Eu falo que é mais multidisciplinar, né, Dani? multidisciplinar mesmo, né? Só vai agregar.
E aí a pessoa vai conhecendo tudo isso e vai gostando cada vez mais, porque os resultados são ótimos, né? Então a depressão aí vai mudar, vai alterar a atividade diária da pessoa, vai afetar o dia a dia dela, vai durar muito mais tempo. Às vezes a pessoa sabe o motivo, mas ela já andou tanto em círculo naquele problema, ela não vê a solução mais, então tudo vira dentro daquele ciclo vicioso que Ela não não sai consegue da... enxergar. É o Não tal da enxerga luz no final do a túnel que vida. ela não consegue enxergar mesmo. Ela não consegue enxergar, É, né? Porque fica disfuncional. Ela já está exato. disfuncional, ela não consegue enxergar mais. Porque aí parece, isso que eu tô falando, aí já chega num ponto que, igual você estava falando, não é um processo mais, ela já está. Né? Aí já Ela é está... neurológico, aí já é bioquímico, né? Ela já precisa Exatamente. mesmo de um medicamento para poder levantar. É o que eu falo com o paciente que às vezes não é ruim você pegar o medicamento no momento. Não é tão ruim. Você às vezes precisa do medicamento para você conseguir dar o primeiro, o segundo, o terceiro passo. Para você Aham. conseguir fazer uma psicoterapia, Sim, para você conseguir trabalhar, para você conseguir fazer uma acupuntura e ir tirando o medicamento lá na frente aos poucos, até para você conseguir enxergar a causa do problema. Né? Porque exato. você não consegue nem enxergar a causa do problema quando A você pessoa vai está no afundando, estágio, afundando, afundando. no A estágio pessoa só... sombrio, você não consegue enxergar. É o que a gente chama de anedonia. A pessoa não encontra prazer em nada mais. Nada dá prazer para Uhum. ela. E aí não é, ela não vai mais ser aquele que a gente chama de distimia, que é um tipo de depressão que é a pessoa mal-humorada, irritada, Uhum. mal-humorada. Ela já saiu desse processo. Ela já está apática. Nada dá Que é prazer. pior. É Uhum. muito pior, né? Então Uhum. aí entra os coadjuvantes, o remédio, a psicoterapia, né? O psiquiatra, tudo isso, né? Todo mundo. E aí, para ela focar, o que a acupuntura faz? Eu melhoro o foco da pessoa, ela vai focar mais na solução. Ela vai começar a ver a solução e não focar no problema dela. E eu tenho Entendi. que ir além da técnica, eu tenho que ir além da queixa do paciente. Então, diminui a ansiedade, melhora o sono. A Uhum. pessoa acorda pensando no problema financeiro, por exemplo. Ela dorme pensando no problema, ela acorda pensando no problema, né? Então, ela tem que se acalmar, tem que melhorar o sono, diminuir a ansiedade, né? E aí, nisso, a Uhum. acupuntura ajuda demais, além de todos os outros, né? Porque, na Mas, verdade, a gente fala que a ansiedade está muito associada à depressão, né? As pessoas, elas dissociam, mas uma coisa está mas muito associada à outra. Porque uma ansiedade disfuncional, ela pode gerar até uma depressão, né? sim, Então, às vezes a sim, pessoa fala assim, não, eu só sou ansioso. Mas dependendo do seu grau de ansiedade, ela pode gerar uma depressão, né? sim. Então, as pessoas falam assim, não, eu só sou ansioso. Não. Mas a ansiedade, ela tá também associada à depressão. Então, dependendo do seu grau de ansiedade, ela pode gerar uma depressão. Porque se ela te deixar, se você ficar disfuncional, você pode gerar, ela pode virar uma depressão, né? Com Se certeza. não olhar. E Tanto no que a gente tem consultório, medicamentos que tratam os dois, né? exatamente. E no consultório, muitas vezes a queixa é ansiedade, e a partir do momento que você vai conversando com a pessoa, às vezes uma música do consultório, a pessoa desaba a chorar, um ponto que Uhum, eu começo a chorar. Então você vê que uhum. aquilo já está muito além, por isso que eu tenho que ver além da queixa. Eu tenho, Exatamente. eu tenho que ajudar além da técnica. Então eu falo Exatamente. de meditação também, né? Eu falo muito a pessoa conseguir meditar. Ela vai percebendo quão frágil ela é, né? Qual Uhum, que é a fragilidade? Ela já chegou ali uhum. para mim pedindo ajuda. Então ela tem que continuar se ajudando, né? O E, Paulo e as... colocou uma coisa aqui. pode O falar. Paulo colocou uma coisa assim, hoje em dia tem ansiedade, com certeza está no nível hard. E às vezes eu vejo, assim, eu vejo que no passado, assim, eu lembro de mim assim, às vezes a gente está num nível de ansiedade que às vezes as pessoas confundem até com alto nível de agitação. E às vezes Verdade. esse excesso de agitação está escondendo uma depressão. Porque É esse verdade. excesso de agitação está escondendo uma depressão. Então, o Eduardo falando assim, com o isolamento que o Covid trouxe, muita gente desmoronou. Com certeza, muita gente É. desmoronou. Porque gerou Nossa, muito mais isolamento. ansiedade do que o normal, gente. Os quadros aumentaram, Não. assim, E o drasticamente. isolamento deixou a pessoa sem contato. A gente Sem precisa de contato, contato né? social. Imagina o idoso que já está em casa, que já sai para fazer poucas coisas, ter contato com os netos, com a família, ir na padaria, no supermercado. De repente, ele está dentro de casa. A Eu criança tenho que tem paciente, necessidade, né? Adriane, eu tenho paciente que fala comigo, doutora, eu só estou saindo para vir aqui no consultório da senhora. E o olho enche de lágrima. Porque Aham, olha tem, pra você ver. mas é só por vídeo, sabe? Uhum. Tem família, tem amigos, mas
só por vídeo. Não pode. Criança, que precisa de contato social. Adolescente, gente, adolescente, que é a fase que eles mais precisam, que eles é necessidade que eu falo que assim, é fisiológica de contato social, eles não estão tendo contato social. Então, assim, Atividade hoje física. a gente está vivendo um momento que estimula a depressão, né? A gente está vivendo um momento que pessoas, por isso que eu tô falando, eu falo com todo mundo aqui, mesmo em termos de carreira, a gente está vivendo um momento atípico, né? Então, para as pessoas terem mais compaixão com elas mesmas e se cobrarem menos. Porque a gente está vivendo um momento atípico, né? De não se cobrar tanto assim, porque a gente está vivendo um momento não normal, né? Não um momento normal que você se compara um ano atrás. Não dá para se comparar com como você era um ano atrás, né? Hoje está todo mundo vivendo perdas drásticas. Não estou falando perda de emprego, perda de contato, perda de carinho, perda de amor, perda do básico. Perda de amigos, parentes, pessoas, né? Exatamente. Porque é isso que supre, né? É o afeto que supre nesses momentos, e né? E entra o autoconhecimento, né, Adriane? Porque exatamente. se a pessoa percebe que essa perda dela tem alguma coisa a mais, que ela precisa aproveitar esse momento para se conhecer melhor, ela vai passar por isso de uma maneira muito mais fácil. Ela vai ter paciência de passar por período. E ela tem que ter paciência com a dificuldade dela. Né? Ela tem paciência com essa perda, ela percebe que é um crescimento. Que toda perda traz uma transformação, traz um crescimento. E o momento é esse. Porque se for só focar na solidão, a pessoa realmente vai entrar em depressão mesmo. Lógico, é aquilo que você falou antes, né? Para onde que estou olhando, e que você está falando, que a acupuntura também ajuda no desvio desse olhar, né? Tirar o foco do problema e colocar na solução. Porque tem gente que é assim, né? Tem gente que tem o hábito de olhar só para o problema. Independente de ter depressão ou não. Tem gente que, infelizmente, tem o hábito de olhar só para o ponto fraco, para o ponto ruim, para o ponto negro, né? E às vezes o ponto tá brilhando do lado dele, tem um diamante do lado dele, ele enxerga a lama, né? Ele enxerga a lama lá do lado. Então, assim, é a gente criar o hábito de olhar para o lado, olhar assim, 1 centímetro do lado, né? De criar esse hábito. Essa impaciência, né? Porque quer tudo rápido, não consegue dar um passo de cada vez, dar um passo, respirar e ver o que acontece, né? Então, mas eu tava falando, por exemplo, a atividade física parou demais. E isso ajuda muito também a pessoa a melhorar. Na endorfina. Serotonina, endorfina, né? Atividade física, pelo menos fora de casa, não. Dentro de casa vai desanimando, né? Vai cansando, né? A pessoa tem que aprender que ela é o guia dela mesma. Né? Então, nesse momento, ela vai ter que se guiar, muitas vezes sozinha, até buscar uma ajuda, que agora que tá abrindo tudo, né? Ainda bem que tem a parte online, né? Eu falei que, graças a Deus, a gente fala da tecnologia, tem os dois lados, né? Tá até rolando um filme aí agora e tal, mas a gente tem que ver o outro lado. Imagina se a gente passasse a pandemia sem a tecnologia. Né? Porque, imagina, eu fiz muito atendimento online, você também fez, e a gente, assim, falei que eu fiz muito atendimento online, as lives ajudaram várias pessoas, né? Eu coloquei aqui muito conteúdo bacana, as pessoas se ajudaram muito com as lives. Imagina a gente passar isso tudo sem poder ter acesso a isso, né? Conversa nossa já ajuda muito, né? Exatamente. Então, assim, se a gente não tivesse a tecnologia... Eu tô sabendo de psicólogos e psiquiatras que só estão atendendo online, não vão mais atender em consultório. Não, eu assim, só com raras exceções. Eu já montei meu escritório ali, assim, eu tenho minha sala, mas meu escritório já tá montado ali no fundo da minha casa. Assim, o quarto ali, eu já reativei ali, porque eu tô amando ficar ali, sabe? Assim. Mudou demais, mudou tudo. E assim, as empresas também estão fazendo isso, né? Assim, as empresas também, as pessoas se adaptaram. Existe também uma pesquisa falando do sair, mas assim, é uma nova forma, né? Uma nova forma. Mas é aquele negócio, vão voltando à depressão. Mas também o sair, o contato, o sair de casa, o andar, o ir ali, faz diferença pra gente. Ver o outro faz diferença. Você só ficar aqui também... Falar sobre o problema faz diferença. Então, a pessoa que sai, ela fala muito sobre o problema também com alguém. Ela conversa com um amigo. Quanto mais isolado você fica, menos você fala. Né? Isso ajuda mais. Você sabia que foi mais ou menos nisso que surgiu o Setembro Amarelo? Você sabe a história do Setembro Amarelo? Não sei qual é. Não. Em 94, um adolescente de 17 anos suicidou nos Estados Unidos. E ele reconstruía carros. Ele mexeu num Mustang
e pintou de amarelo. E ninguém acreditou quando ele suicidou, ninguém percebia que ele tinha algum problema. Então, no velório dele, várias pessoas, pessoal do colégio, da cidade, foram com fitas amarelas por causa do Mustang e com cartõezinhos falando para falar sobre o problema. Então, se você quiser ajuda, me fale. E eles viram o resultado, eles foram distribuindo esses cartõezinhos com as fitas e aí surgiu o Disque. Igual a gente tem aqui para ajuda. E a pessoa começou a ligar e falar sobre o problema e começaram a ver que tem melhoras, tem um retorno bom. Então, é o amarelo por causa disso. O setembro, eu acho que os outros meses já estavam ocupados, né? O rosa, o azul, o novembro. Já está lotado, isso. Olha que legal, não sabia que era isso. Que legal a história. Na verdade, então, as pessoas, eu tô falando assim, é muito legal a gente falar, porque assim, eu gosto muito, tanto que quando eu vou falar alguma coisa aqui, por exemplo, quando eu fiz o vídeo e faço live de vulnerabilidade, gosto de falar, é muito bom a gente falar também, Dani, porque a gente também passa por isso, né? Assim, eu gosto muito de falar isso, por exemplo, a gente não está aqui num lugar de sabedoria absoluta e que a gente não passa por isso, né? Por exemplo, quando eu fui falar de vulnerabilidade, quando eu falo, normalmente eu falo até de mim, porque as pessoas acham que só a gente está aqui na detenção de saber que a gente não passa assim. Eu mesmo, gente, quando eu cheguei no consultório da Dani a primeira vez, ela é essa paz aí falando, né? Eu falava assim, meu sonho é ser igual você. Ela, pois eu já fui agitada igual você. Eu falei, olha que legal, então tá, então eu vou ser igual você. Você é a pessoa mais zen. Então, assim, isso aí, humanização, né, Rogério? Então, assim, a gente tem que mostrar para o outro que a gente também é gente, sabe? E que a gente também tem nossas dificuldades. Então, assim, eu sou psicóloga, eu atendo, mas eu também tenho meus momentos de ansiedade, eu também me trato lá com a Dani, eu também medito, eu uso os recursos. Então, a gente está aqui para falar para vocês que existem recursos, né? Então, a gente está falando aqui, assim, preventivamente, a gente usa os recursos para não chegar no extremo. Né? A gente está aqui disposto a escutar, né? A gente está disposto a escutar. Então, o que a gente também tem meus problemas, a Dani tem os problemas dela, todo mundo tem. O negócio é tentar sempre olhar pelo lado da solução, buscar sempre os recursos, né? Porque todos somos humanos, né? E todo mundo passa por várias coisas, né? A vida de todo mundo não é mar de rosas, igual mostra aqui, não. Nada disso. Os filtros mostram isso aqui. Ninguém é perfeito. Cada um carregando sua cruz. Exatamente. Que a intenção é exatamente mostrar que carregar, é saber carregar, né? Exatamente, e solucionar. Exatamente. Então, é aquele outro olhar. Saber buscar a solução, né, Dani? Saber onde procurar. Buscar ajuda, né? Porque a ajuda vai vir para algum lugar. Não tem recurso, por exemplo, eu não tenho recurso financeiro, o CVV é gratuito. Sabe, o governo tem várias coisas gratuitas. Sim. Eu mesmo coloquei aqui na minha página, pode me chamar, né? Só no Setembro Amarelo, não chama, escuta. Então, assim, sem... Mas vocês são louros e belos e estão, tá tudo bem. Ô, Paulo, você é engraçado demais. Mas a gente também tem problema, Paulo. Então, assim, é isso que a gente tá falando. Então, assim, é mostrar que existem problemas. Todo mundo tem, todo mundo passa seus apertos, todo mundo... Mas o negócio vamos correr atrás, existem soluções. O próprio SUS também tem homeopatia também, homeopatia ou acupuntura, não tem, Dani? Agora tem, não tem? E tem outras técnicas também. Parte de medicina integrativa. Eu não sei o tamanho da fila, mas mas existe. Eu tenho colegas, inclusive, que atendem no Buritis que trabalham em posto de saúde do SUS. Tá? Aí, viu, gente? Então, assim, tá vendo? Então, não é nada elitizado, não tá vendo? Então, assim, tem Unimed, tem particular e tem o SUS. Então, isso que a gente está falando aqui é para todo mundo. Naquele momento, ela não tem condições de procurar, busque ajuda, fale, porque vai aparecer alguém que vai ajudar e vai procurar. Até você ter força de estar sozinho, né? Se não adianta você falar assim, não vou dar o peixe pronto, vou ensinar a pessoa a pescar. Mas às vezes ela não está conseguindo nem segurar a vara para pescar. Ela está num momento de muita fragilidade. A hora que ela conseguir segurar e começar a pescar, aí sim, ela vai procurando e aí vai se conhecendo e vai conhecendo outros serviços e vai vendo que vale a pena, gente. Porque o mês de setembro não é só de prevenção do suicídio, é de valorização da vida. Aí que é o foco. Exatamente. Né? Exatamente. Eu acho tão legal quando chega setembro que você começa a ser bombardeado na internet de mensagens bonitas, positivas, no Instagram, no Face, tá todo mundo voltado para isso, para valorização da vida, né?
E aqui começa a primavera, florescer tudo. É um momento bem... Eu acho que no mês de setembro deve cair incidência de depressão, de suicídio, porque começa a melhorar. É uma vibe boa, né? Ou então de lembrar as pessoas que elas podem falar, né, Dani? Aham, Porque assim, eu exatamente. vejo que as pessoas E têm deve dificuldade falar. de falar, né? Assim, eu acho que é aquele negócio que eu coloquei aqui nos primeiros 6 de setembro. Pensar que não é errado você não é menor porque você está falando, você não está se desmerecendo o que você está falando, né? Eu acho que procurar ajuda não é não é se Não é, colocar menor que ninguém, sabe? não é Assim, vergonhoso de jeito não é nenhum. vergonhoso. Exatamente. Porque nesse momento a pessoa tem que pensar nela. O que você tem de mais precioso? É seu tempo. Você está dando esse tempo para você, para cuidar de você. É a primeira coisa que eu falo, na hora que a pessoa deita na maca, eu falo, olha, você vai começar um tratamento de ansiedade, de depressão, aqui. É o seu momento. Então, dê esse presente para você. Você vai relaxar aqui. Eu tento ensinar a fazer uma respiração para a pessoa tentar meditar enquanto está lá, porque é um momento que dá para meditar, né? Então, aproveite isso e se cuide, porque você está cuidando de você. Aí depois você vai cuidar dos outros, dos problemas, do trabalho, da família, do marido, da esposa e tudo. Mas aqui, nesse momento, é seu. Senão vai virando uma bola. Você não para pensar nisso, não para se cuidar. Não, Então, isso é gente. muito importante. Não, e assim, não tem jeito, porque se a gente não cuidar da gente, assim, eu falo por mim aqui. Mãe, né? Vamos pensar agora na pandemia. Eu aqui em casa sozinho, sou eu e o Rafael, né? Vou pegar aqui meu exemplo. Psicóloga, mãe, dono de casa, lá, paz, cozinha, blá, isso tudo. Uma hora o corpo da gente pifa, né? No pifa. Com Só que certeza. qual que é a nossa Com certeza. tendência? Colocar a filha em primeiro lugar, né? Isso, mãe, isso sempre foi a minha tendência. Coloca o filho em primeiro lugar. Só que não adianta que eu não vou poder cuidar dele se eu não cuidar de mim. Se você não se cuidar, não tem Se eu não me jeito. cuidar, né? Por que eu Não voltei tem lá jeito. pra Dani? Por que eu voltei lá pra Dani? Porque eu tava dando pedido de papo aqui. Meu corpo tava falando assim, Drene, você vai pifar. Porque você tá dando conta de tudo. Você tem que dar conta de tudo sozinha. Não. E eu tô aqui ensinando pra vocês. Então, por E isso que eu tô quando aqui você falando pra contou, vocês isso. eu fiquei Hã? assustadíssima. Eu falei, gente, quando você me contou, eu falei, gente, ela fica 24 horas por dia, ela com o Rafa dentro de casa. Meu Deus do céu, eu já teria surtado. Então, assim, é isso que eu tô falando pra vocês. Então, olha, Realmente, então tá? pra vocês verem que a gente também tem que parar. Então, assim, se eu não paro por minha conta, gente, o corpo da gente para. Então, eu Ah, parei, eu vou lá e fico lá meus 20 minutos tratando lá 2 vezes a semana. Faço minha massagem agora no outro dia, vou lá. Rafael vai ficar lá no balcão, né, Dani? Ele vai comigo, fica lá no balcão, lá quietinho, vendo o vídeo lá, eu exatamente. fico lá, medito, meus dias. Ninguém me tira disso mais. Mas eu fui por quê? Tem que parar, gente. Sabe? Porque não adianta. Se você não parar, você não vai cuidar de ninguém. Você não vai cuidar do emprego que você tem que conseguir, pra você colocar dinheiro em casa lá pra sua família que você tá preocupado, né? Você não vai cuidar de ninguém, não adianta. A gente tem que parar pra cuidar da gente. Não adianta. E Porque eu tô aqui falando pra vocês e aconteceu comigo. as suas questões emocionais vão virar uma doença. Se você não cuidar, vai. E aí não é só depressão, é doença mesmo, né? Física. Vai virar uma doença Física. autoimune, vai virar uma dor aqui, uma dor ali, porque tudo tem um lado emocional que você tem que tratar. E olha o exemplo que você está dando para ele também, né? Você está dando um Ah, não, exemplo que você se cuida. Agora é o momento da mamãe. Ele vai, te acompanha e fica lá quietinho na fica lá dele. quietinho, né? E com o tempo ele vai aprendendo. É o momento da mamãe. A gente tem que se cuidar, a gente tem que se tratar, tem que prevenir, né? Já tá dando um ótimo tempo para ele. Daqui a pouco eu vou Fica lá. ligar. Mamãe, essas agulhas doem, mamãe, essas agulhas doem, mamãe. Mas ué. Então, gente, autoconhecimento é tudo. Então, por exemplo, quando eu tive pitiripapo e tal, achei que eu tava com Covid, tudo bem, fiz o tanto de exame, mas eu sabia lá dentro de mim, mesmo eu fazendo o exame do Covid, eu sabia que não era. Que era eu tendo que parar. Eu fiz todos os exames, mas eu sabia, eu, Adriene, por me conhecer, eu sabia que era o quê? Um sinal de eu falar assim, reloginho, para, desacelera, porque você tem que ter um tempinho para você, porque você está muito acelerado, entenderam? Então, assim, é isso. Isso que acontece com a gente. Então, se a gente não parar, e a mesma coisa vale para a questão da gente falar aqui da valorização da vida. É a única que a gente tem.
E a gente tem que valorizar a nossa vida. Não é o filho, não é o marido, né? Não é o pai, né? A mãe, né? Não é o trabalho, sabe? Não é, não é. Se a gente ama o nosso trabalho igual eu amo o meu trabalho, tá bom. Eu amo meu trabalho, mas se eu não me cuidar, eu não consigo nem trabalhar. Né? Como é que eu vou estar aqui trabalhando? Então, assim, se eu amo meu filho, se eu não me cuidar, como é que eu vou estar aqui com meu filho? Não adianta. Então, assim, em primeiro lugar é a gente, né? Isso não é. É, Eu, assim, é eu, enquanto tirar o psicólogo, tive que sentimento de trabalhar para ver. culpa. Mãe tem É, muito sentimento de culpa disso, né? é, De não colocar o é. filho em primeiro lugar. Deixa essa culpa de lado, vai cuidar de você, vai procurar ajuda, né? E tem muitos sintomas, igual a gente falou da ansiedade, tem vários sintomas aí de depressão que estão escondidos, né? Aquela irritabilidade, aquele TPM, você não tá em TPM, mas acha que tá. É um TPM A constante. TPM de 30 dias, né? A Pois TPM de é, 30 dias, né? A pois pessoa é. está em TPM de 30 dias. O Dani, uma pessoa fez a Virgínia Andrade falou assim: infelizmente temos cultura que visa a solução para a doença e não a promoção para a saúde. É verdade, Uhum. Virginia. Isso tem muito a ver, né? A gente tem que. A prevenção é a melhor coisa, né? A gente tem que olhar sempre para prevenir e para tratar a pessoa como um todo, porque se você focar só na doença, você não vai sair do lugar. É por isso os medicamentos, né? Por isso que eu vejo que tem muitos estados depressivos que não adianta você entrar com medicamento, você só está tapeando. Você tem que ir na E raiz do você, problema. Tem que olhar exatamente, você para vai como um no todo. sintoma, né, Dani? Você vai no sintoma, você não vai na causa. Pois é. Você E só aí vai no você vai. sintoma, que é o estado. Então, qualquer queixa que chega para a gente, eu tenho que olhar além dela. O que está causando emocionalmente, o que está virando essa doença? Né? Que momento da vida essa pessoa está? Como que ela é? Como que ela pensa, né, sobre ela? Como é que está a autoestima? Porque realmente tem que focar na solução e tem que focar não é no problema, na doença, não. É na pessoa, no todo dela. Isso Uhum. aí realmente Não, é uma cultura. E outra e muita coisa gente também. pergunta assim, e como mudar isso, né? Como mudar o pensamento, assim, de sair do pensamento negativo e para o positivo, né, Dani? Como que a acupuntura pode ajudar nisso? Eu sei falar aqui no meu, aqui, mas como que a acupuntura pode ajudar nisso? Bom, aquilo eu falei, ela vai melhorando muito o foco da pessoa, né? A pessoa que está deprimida, ela está muito desfocada também. Ela pensou em mil coisas ao mesmo tempo, ou ela não pensa em nada. Ou ela sente sono demais, ou ela não consegue dormir. Então, isso já é uma ajuda muito grande. Você põe um foco na pessoa e começa a trabalhar isso. Além de aumentar a serotonina, você começa a trabalhar para a pessoa dormir melhor, melhorar o foco dela, não dispersar e para ela concentrar naquilo que ela precisa concentrar para sair desse problema. É como se fosse uma organização, igual você chamar um personal para organizar suas coisas em casa. Então, Aham. eu converso com a pessoa para ela organizar a vida dela de um jeito que, olha, primeira coisa, você. Agora é Uhum. você. Aí, a partir daí, vai vivendo um dia de cada vez, né? Então, a acupuntura vai muito além, porque comigo, pelo menos, eu vou conversando demais, igual a meditação, né? E vou trazendo outras fontes. Eu tenho também umas frases que vieram da física quântica, entrego para a pessoa, frases positivas, e ela vai lendo aquilo diariamente. São, acho que 30, 25 ou 30 frases positivas que ela vai lendo e vai gerando um campo positivo em torno dela, de pensamentos Uhum. positivos. E aí eu induzo ela também a assistir lives e vídeos no YouTube, coisas que vão Uhum. gerar positividade, né? Homem Tá? Para também ela tem mudar o muito hábito mesmo. mudar o hábito. Isso que eu ia te Exatamente. falar, porque aqui, por exemplo, aqui o que a gente faz é exatamente isso. Fazer com que ela crie novos comportamentos para mudar o hábito. Então, assim, Exatamente. a partir de agora você vai criar novos comportamentos para poder ir mudando seu hábito, né? Novos hábitos, novas rotinas, e até a pessoa mudar Exatamente. o caráter dela praticamente. A pessoa Exatamente. muda, né? A Aham. natureza dela tá ali, mas como o hábito dela mudou, ela se transforma. E não tem jeito. Uhum. É nesse momento de perda, é nesse momento de tristeza, de angústia, que vem a transformação da pessoa, que vem o crescimento dela. Se ela quiser ser melhor, é esse momento. Lá na Uhum. frente, ela pode olhar para trás e falar: nossa, ainda bem que eu passei por essa doença, por essa perda, porque eu aprendi muito com isso.
né? Homem também é uma questão, homem esconde demais isso, né, Adriane? Essa cultura de homem não chora, né? Homem não pode chorar. Então, eles ficam muito calados, eles escondem muito. É o homem da casa, eu tenho que prover tudo, não pode ser frágil. E aí o peso da responsabilidade, né, Dani? Exatamente. Então, eu também converso muito isso, sabe? Porque disso, para um vício não custa nada, para depressão não custa nada, e vai mascarando, vai criando aquelas camadas, mascarando, mascarando, mascarando. Hora que vê, já tá muito grave, né? O que eu gosto de falar muito é assim, Dani, que não é só... As pessoas têm que pensar o seguinte, não é o remédio ou a acupuntura só que vão solucionar o problema dela. Né? Ela tem que ter um comprometimento e uma responsabilidade com o tratamento, porque ela tem que querer melhorar também. E aí é a hora que você está falando. Se a gente dá um exercício, ela tem que fazer, tem que ter uma disciplina ali mental. E o comprometimento dela, por exemplo, de meditar todo dia, de fazer aquele exercício todo dia, ou caminhar todo dia, qualquer coisa que for passado para ela, ela tem que fazer todos os dias. Se para trabalhar a ansiedade, no meu caso, né? Eu tenho que meditar todo dia, eu vou meditar todo dia, 3 vezes por dia. Então, assim, porque não adianta eu falar que, eu comecei a fazer o curso de meditação, então a partir de agora eu vou deixar de ser ansiosa. Não, não é só ir na acupuntura, né? Eu tenho que mudar o meu hábito mesmo. Eu tenho que querer mudar meu hábito e me comprometer. É de dentro para fora. Não é só vir alguma coisa, uma solução. Não existe uma solução mágica para isso, né? Até porque senão você fica no medicamento o resto da vida. Não dá. O medicamento é para você dar um passo para trás para dar 2 para frente. Eu não vejo medicamento como passos para frente. É uma ajuda. Não. E ele ajuda. Não, né? Mas muitas vezes ele tem que ser o primeiro. Mas depois Exatamente. Você virar. Mas eu tô falando o seguinte, mas tem gente que quando não quer tratar, eu vejo isso, e eu conheço gente assim, que vai ficar 20, 30 anos com medicamento. Porque não quer tratar a causa. Simplesmente quer ficar. Exatamente. E vai terceirizar o seu problema. Porque exatamente. Só sabe terceirizar o problema. Ou o problema é o marido, mas eu não vou separar do marido. O mundo, a política, a empresa, o filho, todo mundo. Exatamente. Então, a mudança de dentro para fora não adianta. E a principal prejudicada é a pessoa, né? Ela tá apontando o dedo ali para todo mundo. Se ela não apontar para ela e ela não melhorar, ela que é a maior prejudicada. Aqui, o marido pode até ser o problema, mas a forma de eu lidar com o marido só eu posso lidar. Exatamente. Entende? É isso. O meu emprego pode até ser o problema, mas eu tenho que mudar a forma de lidar com isso. Eu posso detestar o meu trabalho não pode não ser o melhor do mundo, mas eu tenho que mudar a forma de lidar com ele. Eu tenho o livre-arbítrio de ficar ou de sair. Eu é quase o trabalho. Né? É quase personalizado o tratamento. Porque lógico. Por exemplo, quem tá em casa agora? Aí você fala, vai fazer uma coisa que você gosta. Aí a pessoa, às vezes, não tem como sair. Eu gostava de dançar, não danço mais. Eu gostava de fazer isso, não posso mais. Então, ela tem que criar alguma coisa nova. É um estilo de vida novo mesmo. Porque o outro que sai para trabalhar, olha, começa a perceber o que você gosta de fazer, volta a fazer aquele hobby, volta a ter contato com a natureza, volta a valorizar coisas pequenas, né? Ô, Dani, sabe o que é mais triste? Que às vezes tem gente, eu pergunto aqui, onde fala com você, eu não tô falando nem de gente depressiva, não, tô falando de pessoas que às vezes estão escolhendo a carreira, tá? E uma das coisas que eu pergunto, quando vai escolher a carreira ou a profissão, eu pergunto assim, o que você gosta de fazer? Tem gente que não sabe o que gosta de fazer. Olha só. A pessoa não sabe o que ela gosta de fazer. Eu não tô indo lá no estágio depressivo, não, que a pessoa às vezes não consegue lembrar o que ela gostava de fazer. A gente tá em depressão. Mas às vezes tem gente que não sabe o que gosta de fazer, sabe por quê? Porque às vezes, muitas vezes, ela faz o que o marido gosta, o que o irmão gosta, que todo mundo faz, e a pessoa mesmo, ela é tão envolvida por todo mundo e ela não sabe o que ela gosta. Ela nunca parou a pensar o que ela gosta de fazer, sabe? Imagina aquela pessoa... Principalmente adolescente faz o que a turma faz. Sabe? Exatamente. Aquela dona de casa que está criando os filhos há muitos anos e está só por conta do prazer dos filhos, da orientação, da educação dos filhos. Aí os filhos ficam independentes e ela se esquece. Ficou independente. Agora, o que eu faço? Agora não tem mais filho para cuidar. Né? O que eu vou fazer? Eu não sei o que eu gosto de fazer. E a aposentadoria também. O idoso que aposenta não planeja, tá doido para parar de trabalhar, de repente ele acorda e fala, e agora, o que eu vou fazer?
Porque ele inclusive já tem, né? A gente trabalha com isso também, o planejamento de aposentadoria. Não exatamente para isso. Existe no planejamento de carreira, existe uma pré-aposentadoria. Exatamente para a pessoa planejar, para ela não sentir isso, para ela não sentir esse baque na hora de aposentar. A gente faz isso. Exatamente. Imagina aposentar fazendo uma coisa que gosta, às vezes até com uma renda extra. Né? Muito interessante, não sabia. E isso da mudança, do autoconhecimento, tem muito na constelação, né? Você sabe também. Você vê aquela situação, você muda e aí tudo começa a mudar. Todo mundo começa a mudar em volta de você. Mas você que tem que mudar. Você tem que mudar. Você enxerga e você que tem que mudar. Eu brigo o dia inteiro com minha mãe, o dia inteiro com meu irmão e tal. Começa a mudar e você ser o primeiro a tratar de forma diferente, a agir de forma diferente, aquela pessoa vai mudar. É impressionante. Eu falo que é a gente de mudança. O outro não é. Né? Assim, a partir do momento que a gente toma consciência que a gente não muda ninguém, o máximo que eu posso fazer aqui, eu tenho um filho de 4 anos, é tentar moldar um pouquinho o comportamento dele e olhe lá, porque ele já tem a personalidade dele ali bem desenvolvida. Né, Dani? A gente tem filho pequeno, a gente sabe disso. Mesmo assim, já tá, né? Eles estão pequenos, mas mesmo assim a gente sabe que a personalidade já tá ali. Né? A gente tenta moldar, mas assim, a gente não muda ninguém. O único poder que a gente tem na vida e com muita dificuldade é de mudar a gente. Quem dera se eu já tivesse chegado no patamar que eu queria para mim mesmo. De estar onde eu queria estar. Quando tem que sair da zona de conforto. Porque enquanto é confortável, aí você não muda de jeito nenhum. É quando vem um problema, um desafio, uma perda e tal, aí é que você fala, opa, eu tenho que sair dessa zona de conforto, eu tenho que mudar. Aí é que você começa a fazer sua reforma íntima mesmo. Então, não, tem gente, mas eu acho que tem gente que já busca isso constantemente, assim, por exemplo. Né? Tem gente que já tem essa busca constante. E, por exemplo, a pandemia agora, essa questão toda que a gente está vivendo, isso mexeu com muita gente. Eu vejo, assim, muita gente que chegou aqui, sabe aquelas pessoas que empurravam? As pessoas empurravam. Um dia eu mexo com isso. Aí agora não teve jeito, sabe? Assim, em termos de carreira, em termos de relação consigo mesmo, em termos de qualquer outro problema. Aí falou, não, agora não vai ter jeito, sabe? Assim, agora não teve jeito, agora eu tenho que trabalhar isso. Eu vejo por relatos comigo, com as minhas amigas psicólogas, todo mundo relatando a mesma coisa, porque não teve jeito, sabe? Assim, chegou no limite e que não tinha mais saída, porque até então a gente tinha muita distração, né, Dani? Então, você distraía no bar, você distraía na igreja, você distraía viajando, você tinha N distrações. Depois você não tinha distração mais. Agora você ocupava seu tempo com aquilo que você quer ocupar. Você quer ocupar na televisão, você ocupa. Você quer ocupar pegando seu carro indo para outro lugar, você ocupa. Agora não, né? Veio algo maior e te prendeu. Então, realmente, gerou esse desafio mesmo. Agora, tipo assim, é você com você mesmo, com a sua família. Então, quem tinha problema de relacionamento com marido e esposa, pronto, agora, filho, aquela distração de final de semana que a gente arrumava 1000 programas, agora a gente vai ter que encarar o outro, que nós dois vamos trabalhando dentro de casa. Aquele que não olhava pro filho tem que olhar pro filho. Aquele que não olhava para si mesmo, que ficava em casa sozinho, e aí agora? Eu não posso mais sair todo dia. Então, agora eu com minhas sombras aqui. Então, assim, não tem jeito. Né? Então, assim, agora todo mundo teve que aparecer. Então, aí acaba que não... Eu acho que, aí voltando na depressão que a gente começou a falar, acaba que a ansiedade aumentou muito e a depressão também aumentou muito com isso tudo, né, Dani? Assim, porque aumentou demais. E aí, o que aconteceu? E os tratamentos também diminuíram, né? Porque aí você teve que fechar, todo mundo teve que fechar, né? E aí os medicamentos aumentaram, né? Porque aí a farmácia é atendimento online, e aí esses recursos alternativos um certo desespero. Teve um momento de desespero mesmo. Da pessoa, acho que pensar assim, tá ficando desesperada de ficar dentro de casa. E tinha gente pedindo receita para mim. Eu nem estava em Belo Horizonte, consultório fechado, o pessoal pedindo receita, como é que faz para pegar receita e tal. Teve um momento de desespero mesmo. Outra coisa também que eu gosto de falar muito, que eu falo lá no consultório, ajudar o outro, né? Ajuda demais você sair da depressão, a ver que você não é melhor que ninguém, a ver que tem problemas muito maiores que os seus. Porque o problema, a gente é que dá o poder e a força para o problema. Então, tem problemas que, de repente, você vê o do outro, vê que o seu é desse tamanhozinho, você está dando um poder muito grande para ele. Né? Então, ajudar as pessoas também. Nem que seja por vídeo, né? Mas
Hoje eu tive vontade de visitar uns 3 pacientes meus idosos. Sério. Sabe, conversando com eles sozinhos e tal. Eu falei, gente, eu vou visitar no final de semana, eu vou levar alguma coisa. Vou levar os meninos para fazer bagunça na casa deles, alguma coisa. Fazer um barulho, né? Para fazer um barulho, para melhorar, assim, sabe? Esses que falam que vão lá e voltam para casa. E vão na padaria, e no supermercado e voltam para casa, sabe? Mas ajudar o outro, isso te ajuda demais também. Eu falo que assim, mesmo que por vídeo, né? Falar assim, oi com o outro, né? Eu acho que pelo menos, eu percebi isso muito agora na pandemia. Não é porque a gente não pode encontrar que você não pode falar oi com o colega. A gente tem recurso, o recurso aqui. O recurso tá na palma da mão da gente, sabe? Você não falou oi com um amigo seu, foi porque você não quis. Eu penso assim, sabe? Acabo voltando no idoso, né? Que é muito minha área também. Principalmente os tantos falando assim, principalmente o idoso, igual hoje. Mas muitos não têm essa anos. Eu falei pro Rafa aqui, falei, Rafa, vamos ligar pra vovó Neuza, que ela é irmã mais velha da minha mãe, uma das irmãs mais velhas. Vamos ligar, ela ficou uma felicidade, fazer uma chamada de vídeo pra ela que é agora, que vai ter uma missa e tal. A gente não vai lá dar um abraço nela, mas a gente fez uma chamada de vídeo, ela ficou super feliz, que eu tô parabéns e tal. Custa? Não custa fazer isso, sabe? Assim? Muitos não sabiam mexer na internet, não sabiam mexer no celular, como a gente sabe. Ainda tem? Muitos tiveram que aprender. Eu fui falar do Instagram da nossa live, a maioria não tem Instagram, por exemplo. No seu caso né? Às vezes eu falo assim, de um seriado no Netflix. O quê? Entendeu? Meu Deus, entendi. Tem muito isso, né? Então, no caso do idoso, que é minha praia ali, tem essa dificuldade também. Tem que aprender. Tem que aprender. Tem até uns celulares maiores, você sabe? Que meu sogro tem. Ele tem um celular maior, assim. Tem umas letras maiores e tal. Então, aí tem que ver a recurso também, né? Mas tem umas coisas maiores para eles deixar, porque é questão até de segurança, né, Dani? Sai na rua, não tem telefone, cai, alguma coisa. É uma questão até de segurança hoje em dia. Quando surgiu o iPhone, o iPad, na época que surgiu, eu ficava de olho nisso. Eu falava, tipo, receitava para os familiares, compra um iPad para ele, aumenta a letra. Para ele poder aprender a mexer e ter a letra grande para ler ali. Eu tinha paciente, por exemplo, que era jornalista e tinha dificuldade de ler pela idade. E aí ele queria ter acesso a isso. Então eu vi surgir isso e orientar. Era muito interessante. Agora tem os que mexem mesmo, mas tem uns que não sabem. Né? Então você tem que ter muita criatividade para ajudar e para ser ajudado, né? Lógico. Não, e assim, eu falo que assim, talvez na época deles, né, você pegar os idosos de hoje, né, Dani? Não procuravam tanto autoconhecimento assim, igual nós hoje vamos ter quando fomos idosos, né? É diferente. Eu acho que o nível de informação que a gente tem hoje é diferente deles. Eu falo que eu tinha uma avó que era... Eu falo que minha avó era muito especial, assim. Eu sou muito parecida com ela. E a minha avó, ela fazia acupuntura, ela fazia viagem, ela fazia tai chi chuan, ela fazia faculdade da terceira idade. Todo mundo meio criticava ela, mas a minha avó, para a época dela, era muito pra frente, porque ela fazia tudo, ela sempre buscou isso. Tudo bem que dizem que ela não acertava muito, não, porque ela meio que não se trabalhava muito, não, sabe? Mas é uma pessoa que procurava. Mas ela procurava, sabe? Uma pessoa que procurava. Então, ela morreu com 80 anos, mas ela fez acupuntura, homeopatia. Tudo sem imaginar, tai chi chuan, viajava sozinha. Então, assim, é uma pessoa que, para a época dela, é uma pessoa que fez isso. Então, ela buscou autoconhecimento, fazia terapia. Diz meu pai que ela não mandava na terapeuta, mas tudo bem. Muitos passos à frente. Mas, assim, ela era a exceção da geração dela. Mas vamos pensar agora, nós envelhecendo. A gente vai envelhecer bem melhor, eu espero. Exatamente, nesse sentido, entendeu? Assim, né? Pra gente pensar nessa questão do autoconhecimento. A gente vai envelhecer de uma maneira diferente. Então, assim, a gente, pelo menos, quem estiver escutando a gente daqui a uns anos, vai poder cobrar da gente assim, falar, vocês não podem passar por esse papel de vítima, não. Vocês estavam lá ensinando pra gente que não era assim, não era assado, né? Vocês têm que passar pelo processo de autoconhecimento. Então, assim, né, então, assim, querendo... e a gente tem conhecimento para isso, né? Então, é um pouco diferente das nossas mães, né? Que não passaram por isso.
né? Que terapia era uma coisa mais elitizada, que esse tipo de tratamento alternativo não era para todo mundo, né? A gente hoje é muito mais disseminado para todas as classes e para a maioria para todas as idades, né? Então eu acho que o envelhecer hoje também vai ser um envelhecer diferente, não envelhecer daqui a uns anos. É outra geração. O Né? Eu acesso espero que, inclusive, deprima menos. Apesar de que existe a contramão também, que aí existe essa contramão também da tecnologia da comparação, que aí tem que ter um amadurecimento para não se comparar com o de fora, e sim com consigo mesmo, sabe? Uhum. Não ficar Exatamente. comparando, sabe? É comparar com esse grau de você. maturidade para você se comparar. Como que eu vou estar daqui 10 anos? Como que eu quero estar? Né? Mentalmente, psicologicamente, espiritualmente, como que eu vou estar? Né? Agora, até a mentalidade médica, né, Adriane? O preconceito dentro da medicina é muito grande, já foi pior, mas ainda é muito grande. Demais, com toda a medicina integrativa, mas ainda é enorme. Eu agradeço demais, tem muitos médicos que me passam pacientes, mas a maioria ainda é só tratamento de dor. Tá? Em nenhum congresso de clínica médica ou de geriatria, posso falar mais de geriatria, em nenhum congresso falavam de algum tratamento que envolvesse ou homeopatia, ou acupuntura, ou qualquer medicina integrativa. E eu ficava horrorizada, eu sofria muito. Porque eu olhava e falava, meu Deus, eles estão falando de vertigem e não falar de acupuntura. Eles estão falando disso, não falar de acupuntura. Homeopatia, então, assim, é um preconceito enorme. Mas agora mudou, né? Healing. Não, mudou muito pouco ainda. A faculdade é assim. Agora você tem liga, por exemplo, na UFMG, você tem uma liga de medicina e espiritualidade. E aí eu acredito que deve entrar toda isso de medicina integrativa e tudo. Você tem muitas linhas que vão para isso. Por exemplo, autismo. Você tem linha de autismo que é totalmente fechada. Só pode fazer tratamento comportamental e pronto. E tem aquela linha dos médicos que vão totalmente fora da caixa, para a parte integrativa. Funciona bem demais. Da depressão, a mesma coisa. Ninguém fala de acupuntura para depressão dentro de uma faculdade de medicina. Praticamente ninguém, dentro dos congressos. Não tem. Então, está começando agora. O preconceito está caindo. E nós, ocidentais, somos muito céticos, né? Tudo tem que ter comprovação científica. E tem. O que mais tem é comprovação científica. Mas já tem há muito tempo. É só procurar. Tá cheio de comprovação científica. Tá cheio mostrando aí de ponto que aumenta a serotonina, que ponto que aumenta... Não, anemia. Tanto de paciente que eu melhoro a anemia fazendo acupuntura. Então, esse preconceito atrapalha demais. Sabe? E tem muita gente que entra nisso. Mas isso é o conselho, né? Isso aí é questão do conselho, né? Não é? Exatamente. É lá em cima, né? Exatamente. Mas isso é muito individual, né? Por que eu saio de dentro dessa casa? Por que muitos saem de dentro Vários. Inclusive o médico que eu entrevistei aqui, que é o marido da Raquel, que é o doutor Manuel, ele também é homeopata da medicina chinesa há muito tempo, também falou a mesma coisa. Já tem um tempo que ele tá. Dani, vai cair. Vai cair 1 minuto e 40 segundos. Vamos encerrar. Vamos encerrar. Ô, gente, se tiver alguma dúvida, manda aí na caixinha, manda pra Dani, pode mandar aqui. A gente sempre faz live uma vez por semana sobre autoconhecimento. Depois a Dani volta aqui, a gente fala sobre outras coisas também, né, Dani? Com certeza. Pode agradecer. Adorei. Muito obrigada pelo convite. Achei mó barato. Gostei. Aí, vai fazer de novo, tá vendo? Arrasou nessa primeira live. Pediu medo da primeira live, agora vai embora, viu? Arrasou, vai ficar salvo aqui. Agradeço a todos que entraram aqui, ó. Eu tô vendo aqui a Andréia mandando Margarete. Gracinha vocês. Ô, gente, vai ficar salvo aqui. Se fica salvo aí. Depois, quiser assistir depois, quiser mandar para alguém, vai ficar salvo aqui, tá? Andréia, eu faço normalmente de carreira. Quem não é meu seguidor aí, que é de carreira, eu sempre faço de carreira também na segunda e na sexta, tá? Obrigada demais por vocês estarem aqui. Obrigada, Dan, demais. Até quinta. Quinta-feira eu tô lá, Até né? Quinta-feira eu tô lá. Obrigada demais. Valeu demais. Bate-papo. Aprendi muito para variar. Obrigada, gente. Beijo. Eu que agradeço. Boa noite. Ótima semana. Boa noite, gente. Vocês também. Boa noite. Obrigada. Boa noite.